Esse é o Ancapso e nós vamos falar do livro anti-woke francês que está dando muito o que falar, né? Porque vocês sabem, criticar o movimento woke nos Estados Unidos, pô, normal, todo mundo critica, um monte de gente criticando. O Trump tem tomado até medidas contra o movimento woke, coisa e tal, né? Agora, no seio da Universidade de Paris, no seio da França, ali do país mais socialista da Europa, onde tem o maior número de sócias ali, o pessoal adora o movimento woke, e os sócias do tipo moderno, que é o sócias woke mesmo, né, de identidade de gênero, essa parada toda. Não é sócia arcaico, como a gente tem aqui na América do Sul, né, que é sócia tipo Lula, que quer ainda a revolução do proletariado, quer controle estatal da economia. Não, lá na Europa são sócias mais modernos, que estão focados na questão woke, né. E aí, um pesquisador lá da Universidade Francesa, PUF, como é que é o nome da... Presse Universitaire de France, PUF, Universidade, Imprensa Universitária Francesa, né? Ou seja, no centro da coisa, pessoas que são intelectuais dentro da esquerda, são esquerdistas, fizeram um livro criticando o woke, né? E eu falo para vocês, o woke é uma coisa destrutiva, né? Ele começou na própria esquerda com o interesse de causar a revolução do proletariado, de fazer a tal da teoria crítica marxista, e acabou minando a própria esquerda. Aí, cara, virou um escarcéu aqui, porque sabe o que está acontecendo? Tá uma discussão enorme lá na França, porque tem um monte de gente da esquerda querendo proibir o livro. Lembra aquele pessoal que te chama de nazista, que diz que você é nazista, que você é fascista? Não, porque os nazistas e fascistas e não sei o que lá, o Alexandre de Moraes, fala que não, que se fosse hoje em dia o Goebbels teria facilidade, coisa e tal, mas eles é que usam os métodos do Goebbels, né? Eles que usam os métodos dos nazistas, de queimar livro, de proibir discurso, né? Vamos entender o que tem de tão preocupante nesse livro aqui. Essa notícia foi sugerida, é aquilo que eu falo para vocês, almoçando com o Ancapso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, isso aqui foi um livro, um conjunto de artigos científicos, é um livro científico, tá? Isso aqui não é livro, se você está pensando em ler, não sei se você lê em francês, eu não leio francês, mas você está pensando em comprar isso aqui, não espere um livrinho de leitura leve para, né, sacanear os wokes e coisa e tal, não é isso, isso aqui é um trabalho científico, tá? E fala aqui sobre a face obscurantista do movimento woke. E, no final das contas, é uma crítica científica. Os caras explicam lá, usando todas as teorias deles lá, que, na verdade, o movimento woke é ruim. Eu, sinceramente, não li o livro, não sei qual é a coisa dele aqui, qual é os argumentos centrais dele aqui. Alguém fala aqui, ó, militantes de esquerda expressaram preocupação ao ver um livro considerado reacionário no catálogo da imprensa universitária francesa, que é um órgão de esquerda, né? E esse livro ele foi apoiado por um milionário benfeitor da direita, o Pierre-Edouard Sterin. Defensores da liberdade de expressão acusaram, aí cancelaram o livro. A imprensa universitária francesa proibiu o livro. Não pode, vamos parar de vender, vamos cancelar o livro estava pronto e coisa e tal, devido a essa influência de um outro historiador de esquerda, o Patrick Boucheron, que é um professor lá do Collège de France, e do campo progressista. Ou seja, esse pessoal estava preocupado por quê? De novo, isso aqui resume muito bem a dominação esquerdista nas instituições, né? Mostra muito bem a estratégia granciniana de dominação dessas entidades de mídia, né? Ou seja, você tem na mídia tradicional, como é que a esquerda se tornou tão comum na universidade brasileira? Como é que ela se tornou tão comum nas redações de jornais brasileiros? Foi uma estratégia elaborada pelo Gramsci, né, pelo Antônio Gramsci, que era um teórico revolucionário. Lembra do problema que eu falo para vocês, o problema central da coisa toda do comunismo, né, que o Marx disse que ia ter uma revolução do proletariado e nunca teve revolução do proletariado. Até hoje não teve revolução do proletariado. Teve a revolução na China, teve a revolução na União Soviética, teve a revolução num monte de lugar, mas não era do proletariado. Foram as elites desses países que fizeram as revoluções, né? A tal revolução do proletariado nunca aconteceu. E aí o pessoal fica nesse negócio. O Gramsci, como estratégia para isso, viu justamente essa questão de você cooptar a questão da cultura. Você entra em jornais, né? Os esquerdistas entravam nos jornais, enquanto eles estão por baixo, eles trabalham normalmente, né, produzindo e coisa e tal. Eventualmente um deles começa a ser promovido e chega à chefia. No que ele chega à chefia, ele passa a só promover gente de esquerda. Você não promove ninguém que não seja de esquerda. Então, rapidamente, você tem um ambiente que é a ideologia única. A mesma coisa foi feita nas universidades.
Hoje na universidade brasileira, se você tiver qualquer pensamento um pouquinho mais à direita, você não tem nenhuma chance de ser promovido. Você pode até entrar, pode fazer um concurso para professor, pode até ser professor de universidade pública brasileira. Existem professores de direita de universidade pública brasileira, mas você não vai conseguir ir a lugar nenhum, porque o pessoal vai lutar para te destruir. Eles não podem aceitar nenhum dissenso na doutrina marxista dentro das universidades. Então essa é a teoria gramsciana de domínio de poder. E é o que a gente está vendo aqui. Os esquerdistas, quando viram uma obra que era um pouquinho mais à direita, não tem que proibir, não sei o que lá, que não pode, censura e proíbe. Repara quando tem algum artista, algum músico que fala alguma coisa mais à direita, Jojo Todinho e outras figuras por aí, não que não pode, que é proibido, que isso está prejudicando o Brasil e começam a acusar a pessoa de mil coisas. Por quê? Porque eles não podem deixar, eles não querem deixar ninguém de direita subir, porque temem que façam a mesma coisa que eles fizeram, que é passar a subir só gente de direita e daí tirar a esquerda da elite dessas entidades todas, né? Enfim. E além disso, você tem a crítica a uma outra estratégia marxista que surgiu na mesma ideia, né, que é justamente a teoria crítica marxista, que é a ideia de que a revolução do proletariado não aconteceu porque você tem estruturas de poder diferentes da relação de trabalho na sociedade. Então, para você ter a revolução do proletariado, você tem que destruir essas estruturas de poder, tem que destruir a igreja, tem que destruir a família, tem que destruir o time de futebol, tem que destruir todas as estruturas de poder que você tem na sociedade para que aí os proletários façam a revolução do proletariado, né? E isso não funciona, lógico, a gente já falou sobre isso, tem um vídeo meu lá no Ancapsu Classic que eu explico porque que toda a teoria do Marx é uma furada, não tem base nenhuma, né? Porque ele baseou tudo no valor trabalho, o valor trabalho já é descartado hoje em dia na economia, então a mais-valia, portanto, não faz sentido se não for o valor trabalho, e se não tem mais-valia, a própria ideia da revolução do proletariado perde lógica dentro dos trabalhos do Marx, né? E aí, ou seja, o que eles falam nesse caso aqui? O movimento woke é um movimento que visa, de teoria crítica marxista, é um movimento que visa quebrar essas coisas que estão aí. Quebrar a família, quebrar, né, a identidade de gênero, padrões de gênero, né? Só que o problema desse movimento woke é o que eu já expliquei para vocês, ele se torna autofágico, ele quebra a própria esquerda. Olha como é que está o governo Lula hoje, né? Teve um ministro dos direitos humanos, que era negro, e foi demitido por ter batido ou supostamente cantado uma mulher, né? Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas essa foi a acusação contra ele. E aí agora tem gente querendo tirar a mulher que acusou ele, alegando que ela foi preconceituosa, que ela foi racista, né? E se ela foi mesmo ou não foi, eu não sei, mas é a acusação que fazem contra ela. Olha as acusações que estão acontecendo aqui. É acusação justamente do movimento woke. Não porque se você é racista tem que acabar com a sua vida. De novo, eu acho que racismo é errado. Ninguém deveria ser racista. Mas eles começam a usar essas armas como arma política mesmo, né? E aquilo que era para quebrar as estruturas da sociedade acaba quebrando também a estrutura da esquerda. A própria esquerda começa a se quebrar nesses grupos identitários, não, porque eu sou negro, então eu vou acusar os outros de racismo, não, eu sou mulher, eu vou acusar os outros de machismo, não, eu sou LGBTQ, eu vou acusar os outros de homofobia, e não sei o que lá, e aí eles usam tanto isso que eles quebram a eles mesmos na própria estrutura deles. Então, a grande polêmica é esse. O cara critica de forma acadêmica, de forma estudada, o movimento woke, e algumas pessoas dizem que tem que ter um debate em cima disso, porque já viram que o movimento woke faz mal para a esquerda no final das contas, e, no entanto, o pessoal da esquerda woke não quer banir a obra, quer censurar, para de falar disso aqui. A obra está dividida em 3 seções: a subversão das instituições, ciência sem consciência. A gente tem feito alguns vídeos aqui, de novo, eu não li o livro, tá, gente? Eu não vou ter tempo de ler. Se alguém ler e quiser fazer um resumo para mim, eu agradeço. A ciência sem consciência e fratura identitária. Fratura identitária é justamente essa briga, a teoria crítica marxista, né? E ciência sem consciência pode ser um relato similar a alguns vídeos que eu já fiz aqui, mostrando como é que o movimento científico se tornou um movimento vazio, né? Você tem um monte de cientistas fazendo pesquisas só para receber o salário. Sabe que a pesquisa não vai dar em nada, vai produzir aquilo ali sem nenhum efeito prático, mas vai receber salário, então, né, quer receber o salário, todo mundo quer receber o salário, aí continua fazendo aquela pesquisa sem nenhum objetivo, né? Enfim, está tendo uma discussão muito grande, vários jornais franceses falando desse caso aqui, sites também falando dessa situação, como é que pode a esquerda, que eram os iluministas, né, os caras que queriam liberdade de expressão, que queriam falar e coisa e tal, agora que estão no poder não querem mais, agora censura, tem que censurar e coisa e tal.
É exatamente isso que aconteceu, né? E nesse sentido, o Trump tem lutado muito contra isso, tá? Algumas das ações do Trump nessa questão woke, eu concordo. Outras eu não sei se eu concordo não, tá? Por exemplo, quando ele acabou com esse negócio de DEI no governo americano, excelente. É lógico, o governo deve ter esse negócio de DEI mesmo, diversidade, igualdade e inclusão. Isso não tem que ter isso mesmo. Cota, não tem que ter isso não. Agora, ele está, por exemplo, brigando com a Universidade de Harvard para fazer com que a Universidade de Harvard feche o escritório de diversidade, igualdade e inclusão lá dentro. Eu acho que isso é errado, né? Por quê? Porque a universidade é uma universidade privada, ela faz o que ela quer. Agora, do jeito que ele está brigando, é o seguinte, ele está cortando a verba que o governo dá para a universidade e está tirando o status de universidade livre de impostos, né? Então, de certa forma, ele não está propriamente proibindo a universidade de fazer nada, ele está apenas tirando os benefícios que o governo dava àquela universidade. E aí, se a universidade realmente recebia benefícios do governo, ela meio que deve obediência ao governo, né? Não é uma entidade privada, completamente privada. Ele fez esse negócio de brigar contra a tirania woke e, de novo, desde que ele não obrigue as pessoas, você tem uma empresa, você quer ter um departamento de diversidade, igualdade, exclusão e inclusão, beleza, bota lá, né? Não tem problema nenhum, o problema é seu. Você que vai ter uma empresa menos eficiente do mercado vai acabar colhendo prejuízos disso, né? Agora, ele lutar contra isso no governo americano, eu acho muito positivo, né? É o que eu falo para vocês, o Trump tem algumas ideias boas, né? É que outras são uma merda. Vamos esperar que no final o resultado seja positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.